Olá, hoje é dia 20 de novembro, dia da consciência negra, e o Rio Claro Notícias traz uma reportagem que mostra situações ainda inaceitáveis nos dias de hoje, mas também exemplos de sucesso. Este é um dos nossos destaques e você vai ver também. Casal chega de viagem pela Europa e conta os momentos vividos em Paris na noite dos atentados terroristas. Você vai saber mais sobre a história de um dos maiores patrimônios da cidade de São Paulo. E hoje é dia de agenda cultural, com dicas para você curtir o fim de semana. Olá! Hoje é dia 20 de novembro, é dia da consciência negra, feriado em muitas cidades. Dentro desta questão, ainda tão falada, tão abordada, que é o preconceito, existem histórias tristes, hoje ofensas nas redes sociais direcionadas a pessoas públicas. A parte boa é que muita coisa tem mudado, as origens dos negros têm sido valorizadas e novas páginas desta história estão sendo escritas. Eu queria saber o motivo, né, que faz a pessoa pensar assim. Às vezes a gente pensa que está tão longe, né, da gente. O negro brasileiro passa por isso diariamente. Eu já lido com essa questão do preconceito, né, desde que eu me entendo por gente. Pois é, a escravidão foi abolida em 1888, portanto há 127 anos. Período muito menor ao que durou o regime escravocrata no país. Por mais de 300 anos, os negros não faziam parte da sociedade. Mas, às vezes, parece que esse tempo não passou. Diante de alguns, a diferença entre raça, cor de pele tem que prevalecer. E isso, muitas vezes, vai a público. As redes sociais viraram janelas para ofensas raciais sem que o autor tenha que colocar a cara para bater. Como aconteceu recentemente com a jornalista Maria Júlia Coutinho e a atriz Thaís Araújo. E mais triste do que isso é quando o preconceito chega ao extremo. O guardador de carros Benedito Oliveira, de 71 anos, foi espancado por 2 rapazes no centro de Rio Claro em 2013. Ficou em estado grave e morreu depois de 2 internações. Os autores foram julgados esse ano. Um foi condenado a 14 e o outro a 15 anos de prisão. Você chega lá e vê a cara do seu pai toda desfigurada, e daí eles falam que foi por preconceito. É revoltante, né? Por mais que se eles ficassem 20, 30 anos lá, nada justificaria, né, o que foi feito. Mas esta realidade parece que está mudando, inclusive nos negócios. De acordo com o IBGE, o empreendedorismo negro cresceu 29% entre 2001 e 2011. A Gisele e o Davi são exemplos disso e eles resolveram apostar na beleza afro. A partir do momento que você se olha no espelho e quer se enxergar e não tem ninguém para cuidar de você, para respeitar a tua identidade, tá na hora de alguém se levantar e fazer alguma coisa diferente. Aí eu tive que realmente mergulhar e fazer os cursos, até hoje, né, a gente faz curso todo mês, toda semana se necessário, a gente sempre está se aperfeiçoando. E eu tô junto. Eles encararam o preconceito de frente e o público correspondeu. As mulheres estão saindo da escravidão. Porque assim, a sociedade impõe que ela deve ter o cabelo liso, porque o liso entende-se que é um cabelo padrão. É um cabelo bonito, é um cabelo que uma mulher elegante usa, que é uma mulher limpa usa, uma mulher digna, né? E hoje, as mulheres que vêm nos procurar, elas têm nos procurado para assumir essa identidade. E como essa mulherada é vaidosa, a Amanda faz questão de vir toda semana. O cuidado com o cabelo não pode parar. Umas pessoas falam, nossa, que lindo. Outras chegam tipo, por que você não alisa? Ou então, você não tem pente em casa para pentear o cabelo? E na verdade isso é uma coisa, é uma atitude que a pessoa tem, né? De poder assumir o que realmente é, né? Mas se o preconceito ainda existe, existe também a esperança de que seja superado. Era para ser uma experiência só com boas histórias para contar. Mas um casal de Rio Claro viveu momentos de tensão
depois de vivenciar um dos fatos mais marcantes e violentos dos últimos tempos. Se for para comemorar, que seja ao lado de quem gosta e em lugares fantásticos. O casal Daniel e Roberta aproveitou o início de novembro para celebrar um ano de namoro e também o aniversário de 38 anos dela. No roteiro, Portugal, Espanha, França e na mala a ansiedade de realizar um sonho e conhecer Paris. É Paris, é dos sonhos completamente. Cidade de luz. Lindo, 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 lindo. Muito é bonito. único, é um destino assim que, se possível, precisa ser visitado uma vez na vida. O casal desembarcou na capital francesa dia 12 de novembro, um dia antes do maior atentado da história do país. Membros do Estado Islâmico abriram fogo em pelo menos 3 pontos da cidade e mataram 129 pessoas. Roberto e Daniel estavam a pelo menos 30 minutos de distância da casa noturna Bataclan, onde dezenas foram assassinados. Conversando, e nós não percebemos que o restaurante Começou ele foi a esvaziando. E quando demos conta, estava a nossa mesa e uma outra mesa de turista. E uma agitação, assim. E uma agitação. E a gente olhando pela janela, a gente que passava correndo. E eu falei, ué. E nisso a gente recebe uma mensagem da nossa sobrinha. Gente, aqui do Brasil, vocês estão bem? Pelo amor de Deus, dá notícia. Eu falei, claro que a gente está bem, a gente não podia estar melhor. Aí começou né? a chover mensagem de amigos. Vocês estão bem, porque teve um atentado. Daqui a pouco avisaram, olha, morreu 15 pessoas. Daqui 5, 10 minutos avisaram que morreu 60. E aí a coisa ficou... Aí o alerta piscou, vamos embora, né? Depois disso, o desafio foi conseguir se locomover na cidade. Com o atentado, várias ruas e avenidas tiveram que ser fechadas. Tentamos, assim, parar em certos pontos, mas os poucos táxis que tinham na rua estavam todos vermelhinho ali, quer dizer, estava ocupado. E eu falei assim, bom, gente, e agora? O que a gente vai fazer? E assim, coincidentemente, apareceu ali uma entrada de metrô. E aí nós entramos no metrô, tanto é que nós viramos à meia-noite dentro do metrô. Não, imagina a gente em pleno metrô. Acho que tinha umas 8 estações, né? Então aquela tensão, poucas pessoas, assim, pessoas apreensivas, né? Uma olhando para a outra, desconfiando de todos. Aí imagina 6 brasileiros em pleno metrô parisien. Gente, meia-noite, vão ter que cantar parabéns. Parabéns! Aí todo mundo pleno metrô. Aí o pessoal olhava assim, meio tímido, e começaram a dar risada, falar, acho que vão relaxar um pouquinho aqui agora. A gente não sabe o que vai acontecer, né? Pelo menos a gente já comemora. E foi assim uma bagunça em pleno metrô. A sexta-feira do dia 13 de novembro vai ficar marcada no mundo todo e na vida do casal também. Eles voltaram nesta semana e já reencontraram amigos e a família para provar que estão bem, mesmo com susto. Agora, tudo virou história. Foi uma viagem, assim, única, né? E não tenho, assim, nenhum sentimento negativo. Foi uma aflição, né? Mas graças a Deus a gente está aqui, vivo, né? Não tivemos nenhum dano, nada, e foi demais, assim, eu nunca vou esquecer. E disse para ele, a gente entrou para a história, né, porque quando a gente tiver os nossos netos, então lembra aquele dia, vovô e vovó estavam lá, né, saímos vivos. Agora, informação importante, serviço do jornalismo da Claré, hoje tem muita coisa funcionando, hein, confira o que abre e o que fecha. Paulo, a maioria dos serviços públicos não funcionam hoje, apenas setores fundamentais para a população é que estão trabalhando nessa sexta-feira de feriado, como por exemplo na saúde. O pronto atendimento do Cervezão e também a UPA da Avenida 29 estão trabalhando 24 horas por dia. A coleta de lixo também passa normalmente, então onde o caminhão passa a sexta-feira, hoje você pode colocar o lixo na rua sem nenhum problema. Mas a coleta seletiva e também o catabagulhos não estão funcionando, então não coloque esse tipo de material porque essas coletas não vão acontecer. Mas o comércio está funcionando até às 3 da tarde, portanto, se você quer fazer compras, pode aproveitar até às 3 horas que as lojas estão abertas. O shopping Rio Claro abre daqui a pouco, a 1 hora, e vai até às 7 da noite. E o mercado municipal já abriu de manhã e permanece até às 7 da noite também. Portanto, dá para você aproveitar ainda este resto de feriado aqui em Rio Claro. Rafael Pierobon, para o Rio Claro Notícias. A seguir, vamos falar de solidariedade, de um evento que no ano passado arrecadou R$60 mil para entidades assistenciais de Rio Claro. Daqui a pouco. Rio Claro Notícias volta já.